dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa palestra desse tema, talvez não conhecido por alguns, já conhecido por outros, uma novidade, curiosidade. Então, vamos falar um pouco do aconselhamento genético no Brasil, né? E vamos poder abordar toda essa questão da formação, tudo que é necessário para formar um conselheiro geneticista, a prática do conselheiro geneticista, como se desenvolve, como é todo esse processo, e também o desenvolvimento multiprofissional desse paciente com o conselheiro geneticista. Essa profissão, ela veio para agregar, ela atropela alguma coisa, ela é útil, ela não é? Vamos poder abordar um pouco sobre isso hoje, né? Então, convido vocês para iniciar, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todas as instituições que estão aqui, principalmente o Conacigem pelo convite, agradeço muito. Essas daqui são todas instituições a qual eu possuo vínculo ou já tive vínculo em algum momento. E bom, aqui vamos começar com uma foto meio comum para quem já graduou, para quem já é profissional, para quem está na graduação, é a foto que todo mundo almeja, que é a da formatura. Essa daí já vai ter quase uns 10 anos, né? Mas tudo bem. Aqui é um pouco da formação, do porquê que eu estou aqui para falar do aconselhamento genético, eu tenho a propriedade para falar sobre isso, né? É um pouco da formação, sou biomédica, tenho as pós-graduações e estou aí já no último módulo do aconselhamento genético, da formação do aconselhamento genético, feito no mestrado da PUC Goiás, exercido no laboratório LAGEM, que pertence à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Um pouco mais para frente nós vamos falar sobre isso. Bom, o que é aconselhamento genético? O que é esse assunto? O que é essa especialização do tema? Conheço, não conheço? Eu vou dar conselho para as pessoas? Como seria isso? Como seria esse aconselhamento genético? Bom, para começar a fazer a definição do que é aconselhamento genético, vamos buscar nas bases dos livros que são importantes para a gente do aconselhamento genético. E bom, aqui está a guia do aconselhamento genético, né? É um livro muito importante para a gente, que vem definir que o aconselhamento genético é um processo de comunicação que aborda os problemas humanos associados à ocorrência ou risco de recorrência de uma doença genética em uma família. Esse processo envolve a interpretação da história familiar e médica para determinar a probabilidade de uma condição genética, fornecendo informações sobre herança, testes, manejo, prevenção, recursos e pesquisas, além de ajudar as famílias a tomar decisões informadas e adaptarem-se às condições ou risco de uma doença genética. Bom, por que está destacado aí ajudar e decisões informadas? Porque é exatamente isso que nós fazemos. O aconselhamento genético, ele não é diretivo. Em nenhum momento o conselheiro geneticista, ele pode chegar para um paciente com uma decisão estabelecida. Ele não pode indicar de falar: aqui está, você vai fazer isso, a situação é assim, assim que vai decorrer. Em nenhum momento o conselheiro geneticista pode fazer isso com o paciente. Ele está ali para ajudar e brindar o máximo de informações possíveis para que o paciente, junto ao profissional, seja ele médico ou não médico, tomar decisões informadas, ou seja, as informações que nós brindamos, poder tomar decisões informadas a respeito da sua situação, do seu tratamento, das prevenções que devem ser feitas. Então,
O conselheiro geneticista, ele está ali para ajudar e apoiar o paciente nessa situação. Bom, seguindo a definição de mais alguns livros que são importantes para a gente, o Harpers vem nos dizer que o processo de aconselhamento genético proporciona informação e suporte. Olha que interessante. A informação e o suporte para indivíduos e famílias com condições genéticas. E todo o decorrer da explicação, ele também nos vem informando da decisão informada, ou seja, todo o processo de brindar a informação que temos para esse paciente poder dar a decisão informada, como também explicar os riscos, as opções que esse paciente tem e todas as informações mediante o que deve proceder. Então, em mais uma fonte, vamos ver aqui que eles novamente repetem a mesma coisa. A assistência na tomada de decisões, ajudar, fornecer informações, brindar o máximo de informações possíveis para que eles tenham base nessa compreensão, poder dar esse apoio emocional ali ao paciente. Então, dentro do consultório do aconselhamento genético, o conselheiro geneticista está ali exercendo constantemente uma escuta ativa, tá ali escutando o paciente, as queixas do paciente, porque muitas vezes as histórias que escutamos, todo o processo, toda a dor que esse paciente vem passando é algo válido, é algo para ser relacionado. Às vezes é um caso que é difícil de se levar, às vezes é um caso que vem acometendo na família, o paciente está sem informação, não sabe mais o que fazer. E o conselheiro está ali justamente para isso, para desenvolver essa escuta ativa, para estar ali com o paciente, para estar apoiando e poder, no final, brindar essas informações, estar fazendo o acompanhamento para ajudar não só ele, mas os profissionais que estão envolvidos nesse processo de tratamento com esse paciente, para que possam ter um tratamento algo mais personalizado, mais diretivo, mais conhecido na saúde como medicina de precisão, né? Então, tá. Reforçando, a definição de aconselhamento genético o aconselhamento genético é um processo de ajudar as pessoas a compreender e se adaptar às implicações médicas, psicológicas e familiares das contribuições genéticas para as doenças. E este processo integra o seguinte: interpretação de histórico familiar e médicos para avaliar as chances de ocorrência ou recorrência da doença. Educação sobre herança, teste genético, gestão, prevenção, recursos e investigação. O aconselhamento genético para promover escolhas informadas e adaptação ao risco ou condição desse portador. E quais são nossos principais objetivos? Seria a utilização voluntária dos serviços. Em nenhum momento o paciente pode ir ao aconselhamento genético forçado. Primeiro, para o paciente ir ao aconselhamento genético, ele deve sim ou sim ser encaminhado por um médico. Nenhum paciente deve ir ao aconselhamento genético só por ir, porque o aconselhamento genético, o conselheiro geneticista, ele trabalha com uma equipe multiprofissional. Ele precisa desse apoio do médico, ele precisa desse apoio dos outros profissionais para que possam estar trabalhando em conjunto. O conselheiro geneticista não trabalha sozinho. E exatamente, se eu tenho um paciente que está fazendo o processo de aconselhamento genético e quer que o filho, que a mãe, que a prima participe e essa não quer participar, não quer saber, não quer ter informação, em momento algum pode ser obrigado. Ele tem que ser voluntário. Ele tem que ser de acesso igualitário. A educação está aí grifado, porque não quer dizer que
nós sabemos mais e temos que educar, que ensinar o paciente. Não. Essa educação do paciente que abordamos é justamente brindar informação, estar ali para ajudar na compreensão dos testes, da situação, de informações médicas que às vezes podem ser confusas. Então, é esse brinde de informação que podemos passar para o paciente. É a divulgação completa das informações, o aconselhamento não diretivo, que já tratamos anteriormente, a atenção às dimensões psicossociais e afetivas no aconselhamento genético, justamente nessa escuta ativa, a confidencialidade e proteção da privacidade, coleta de informações, fortalecer ou verificar o diagnóstico e fornecimento de informações do aconselhamento e apoio psicológico. Como seria esse apoio psicológico? É estar ali reforçando, estar com o paciente, estar com a escuta ativa. Em momento algum, o conselheiro geneticista vai ser um psicólogo desse paciente. Ele está ali desenvolvendo essa escuta ativa. Tanto que muitas vezes é discutido que o consultório, o hospital, o ambulatório, que tem um aconselhamento genético, é importante cursar com um psicólogo justamente para estar brindando, estar ali em contato com esse paciente, principalmente na questão de decisões ou informações que sejam muito turbulentas para esse paciente poder escutar. E bom, quais são os tipos de aconselhamento genético? Quais são os tipos de, vamos dizer, de subespecializações que tem? Quais são as divisões dentro desse aconselhamento genético? Nós temos aí, primeiro, o aconselhamento genético pré-concepcional, que é esse quando o casal ele tem algum problema de infertilidade ou que já tem algum caso de doença genética na família. Então, esse vai procurar o aconselhamento genético para saber o que é que está acontecendo. O pré-natal, o aconselhamento genético pré-natal, ele vem enquadrar quando a paciente está grávida, descobre que está tendo alguma questão ali na gravidez e precisa investigar mais e quer saber mais. O pós-natal vem a partir de que a criança nasce até a velhice, vamos dizer assim. O pós-natal vem tudo que não foi detectado antes ou que foi detectado e não sabia por falta de informação buscar, ele vem sendo acompanhado desde casos simples a casos mais complexos. Também há muitos casos conhecidos, como o autismo, por exemplo, se encaixa dentro do pós-natal, como a síndrome de Down ou síndromes mais raras também. Podemos dizer, como a síndrome de Rubenstahl-Taub, entre outros aspectos. E, por último, o aconselhamento oncogenético, né, que é da área da oncologia, onde nós vamos trabalhar junto com essa família ou com o paciente as questões genéticas desse câncer. Seja a paciente ou o paciente que já foi diagnosticado com o câncer e está sendo tratado e é descoberto ou existe alguma dúvida em relação se esse câncer ele é hereditário, porque vamos lembrar que todo câncer ele é genético, mas existe câncer hereditário e câncer não hereditário, como também se já vem alguns casos de câncer na família que cabe a investigação. Bom, e quais são os benefícios do aconselhamento genético? Qual a importância? Por que ele é benéfico? Então, eu vou trazer aqui para vocês 9 benefícios para o paciente desse aconselhamento genético. Então, primeiro, é a informação que viemos ressaltando, a avaliação de risco, a decisão informada que esse paciente pode ter, junto com os outros profissionais, saber, por exemplo, ele tem uma situação que ele sabe que com determinado tratamento, nutrição ou tratando uma inflamação, vai ter um melhor desenvolvimento. Tudo isso através dos genes informados ou a partir do momento que
se descobre qual é o tipo de doença genética, se estava uma dúvida, como poder tratar, como poder proceder melhor, até no caso oncológico, se tem um gene específico causando esse seja hereditário, ou seja, de maneira germinativa, como esse paciente pode prevenir futuros tipos de câncer, ou também como pode trabalhar esse tratamento a partir da quimioterapia, da terapia de prevenção, o suporte psicológico também, que é importante, que a partir desse momento, né, que está com o aconselhamento genético, já sabe as coisas mais diretivas, tem a escutativa dentro do consultório de aconselhamento genético, tem o psicólogo de maneira mais diretiva, o suporte e adaptação, porque uma coisa importante de se relatar, sempre ao final do aconselhamento genético, é emitido uma carta, como se fosse um relatório que é direcionado aos familiares e aos profissionais que acompanham esse paciente, brindando todas as informações que foram tratadas dentro do aconselhamento genético, como também prevenções e todo o suporte e adaptação que esse paciente vai precisar ao longo da vida. E aí já entra a prevenção e o monitoramento, porque dentro desse informe está ali contemplando em idades futuras quais são as chances de que determinadas coisas podem acontecer, se já pode estar prevenindo ou não, se tem alguma coisa que pode fazer. A redução da ansiedade de não saber do diagnóstico, não saber da informação precisa, o que pode fazer, o que não pode fazer, acesso a recursos, porque a partir disso abre mais portas em relação a saber determinadas coisas, saber qual é o diagnóstico preciso, onde buscar, se tem centros específicos para essa doença, e também a medicina de precisão, que seria esse tratamento personalizado, porque cada pessoa possui um DNA único. Então, cada pessoa tem esse tratamento específico. Cada pessoa, por mais que tenha o mesmo diagnóstico, tem comportamentos distintos. E para isso nós trabalhamos a medicina de precisão. E bom, esses benefícios são só para o paciente? Não. Nós temos aí, para não dizer que eu não trouxe, mais 9 benefícios para a equipe multiprofissional. Que seriam: o primeiro, coordenar cuidados. A equipe multiprofissional, uma vez com o conselheiro geneticista, que tem todo esse processo dos dados, toda essa informação, se pode sentar, conversar e coordenar qual vai ser todo esse processo que vai passar com esse paciente para que tenha uma melhor evolução. O mesmo se dá a informação detalhada, porque da mesma forma que o conselheiro geneticista está aberto a explicar para o paciente, ele também está aberto a explicar para os profissionais que estão envolvidos com esse paciente todo o processo, toda a conduta, qual foi o resultado, quais são os passos que podem dar com esse paciente, as estratégias personalizadas que saem a partir daí, a prevenção, a manutenção, a educação contínua, ou seja, o consultor com o conselheiro geneticista com 5 anos, com 10 anos encontrou alguns problemas, o que pode estar sendo trabalhado, o que não pode, dentro da carta que foi enviada ao final, já estavam falando sobre isso, não estava, existem coisas diferentes, o planejamento reprodutivo, e vamos colocar um adendo muito grande aqui, porque eu já cheguei a escutar de pessoas que acham, eu não vou no aconselhamento genético porque a pessoa vai decidir se eu vou engravidar ou não. Não, o aconselhamento genético, como a gente disse, é não diretivo, nós não decidimos nada. O planejamento reprodutivo são, por exemplo, para pessoas que possuem alguma doença genética rara, que possam haver riscos no momento de reprodução, quais são os melhores métodos, as melhores maneiras para que se possa exercer essa reprodução de maneira mais segura para esse paciente, como também para pais que já tenham tido algum filho ou a questão na família, que estão preocupados
quais são as chances, quais são as probabilidades, quais são as informações, as formas que podem proceder, se querem ter, se não querem. Isso é tudo decisão do paciente. Nós vamos brindar o máximo de informação possível para que eles possam estar tomando essa decisão. A redução de riscos, uma vez que existe o cálculo de risco, existe toda a análise do quadro desse paciente, então está ali envolvendo, tendo informações para que se possa evitar riscos futuros também, a partir da decisão do paciente, o apoio emocional integrado, não só do conselheiro, mas do psicólogo, da equipe multiprofissional, e também a pesquisa em avanço, ou seja, está o conselheiro geneticista buscando, pesquisando, junto com o nutricionista, junto com o fonoaudiólogo, junto com o TO, junto com o médico, estão ali pesquisando, buscando e tratando de avançar justamente nesses quadros. Então, o aconselhamento genético ele só vem agregar e trazer mais benefícios. E bom, eu acho que eu falei demais, então vou só retroceder um pouco falando brevemente como foi a evolução desse aconselhamento genético, né, nessa linha do tempo. O aconselhamento genético começou de maneira bem ruim na história, vamos dizer assim, porque o aconselhamento genético começou a partir dos experimentos eugênios de esterilização, mais ou menos ali lá no início de quando ia começar a guerra, a época nazista, onde os maiores procedimentos que eram feitos era esterilizar os pais e os portadores de alguma doença que eles consideravam que era errada, justamente para que não se perpetue. E a partir disso, as atrocidades, experimentos genéticos durante a época nazista, ali em volta de 1940. E bom, passado um pouco isso, o banimento, em 1947 foi determinado o termo aconselhamento genético, mas ele estava bem longe de ser esse aconselhamento genético não diretivo que ele é hoje. E bom, a partir disso foi ocorrendo o desenvolvimento no campo, focado nas doenças hereditárias, depois para a citogenética, logo após a introdução dos testes genéticos, o avanço com o início do projeto Genoma, aí já bem pertinho, e a conclusão do teste do projeto Genoma com a integração dos testes genéticos na prática médica. Olha, isso foi em 2000. Então, em 2000 que começou esse processo propriamente dito, de estar começando esse modelo do aconselhamento genético e a adoção das tecnologias de sequenciamento de nova geração, o famoso exoma aí, que alguns já devem conhecer, que veio ser implementado já em 2010, bem perto, dizer aí 10 anos atrás, 15 anos atrás. E bom, e como foi isso no Brasil? No Brasil, nós tivemos o grande Oswaldo Frota, em 1958, na USP, que ele fez o primeiro serviço de aconselhamento genético. Logo após, a doutora Maiana Zatz, que em 1968, na USP, integrou o aconselhamento genético para famílias portadoras de doenças neuromusculares. E a doutora Annelise, em 1988, na Unifesp, começou o programa de aconselhamento genético pré-natal para gestantes com idades avançadas. Então, são 3 pessoas extremamente importantes para o aconselhamento genético no Brasil. Agradeço as informações brindadas pelo Dr. Aparecido Divino da Cruz, Dr. Peixoto, como a gente bem conhece. E bom, eu não consigo falar de outras regiões do Brasil, eu falo da região a qual eu moro atualmente, que é a de Goiás, que é justamente o Dr. Peixoto. Ele veio para Goiás em 1989 para começar esse serviço de aconselhamento genético, justamente com as vítimas do incidente do Césio 137. Eu não sei se alguém no Brasil já ouviu falar sobre o incidente que ocorreu aqui em Goiás. E bom, justamente com isso aconteceu
esse início do aconselhamento genético aqui, mas pensa, em 1989 e só recentemente foi surgir a primeira turma de aconselhamento genético do estado de Goiás. É a primeira turma em formação, a qual eu faço parte, eu tenho muito orgulho disso, no CRER, no hospital. Então, aqui temos a turma e aqui a foto dos atuais conselheiros geneticistas do estado de Goiás. Somos pouquinhos ainda. Estima-se que no estado, só na cidade de Goiânia, necessita de 18 conselheiros geneticistas. Então, se imagina que nós não conseguimos alcançar o máximo, o mínimo, na verdade, que necessitaria na cidade de Goiânia. Imagina o quanto de campo temos para expandir ainda. E, bom, como eu faço para ser conselheiro geneticista? O que eu preciso para ser conselheiro geneticista? Existem as determinações, as formações que é passadas por cada resolução de cada graduação, de cada conselho. Ultimamente nós temos 5 profissões que podem exercer, que já são regulamentadas para exercer o aconselhamento genético, sendo que outras estão vindo aí, estão em discussão. A odontologia, eu sei que está em discussão sobre a questão do aconselhamento genético. E, bom, temos os médicos, que o procedimento é um pouquinho diferente do nosso, que eles têm que se formar em medicina e fazer a residência para serem médicos geneticistas, que é uma residência de 3 anos. E aí vem os profissionais não médicos, começando pelo biomédico, né, que tem toda uma carga horária. Eu não consigo falar pontualmente de cada um, e eu acho que levaria muito tempo falar também de cada um. Então, eu deixei as resoluções dos biomédicos, dos biólogos, dos farmacêuticos e dos enfermeiros. Então, caso, se eu não me engano, essa palestra vai ficar gravada, tira um print, busquem informações, né, um pouco mais detalhadas do que é necessário dentro dessas resoluções de cada conselho. E, bom, em relação à especialização, o que eu preciso, onde eu posso fazer essa especialização? Infelizmente, como foi protocolado há pouco tempo no Brasil, é algo muito novo, 2, 3 anos que foi assim, né? Eu falo pela biomedicina, que foi protocolado aqui no Brasil. Nós temos ainda uma dificuldade na formação. Eu fiz uma pesquisa bem detalhada, foi na mesma época que eu fiz hoje a pesquisa, fiz a pesquisa na época da formação e só tinha 2 centros, 2 mestrados que brindavam a formação do aconselhamento genético. Espero que isso mude futuramente. Mas eu posso estar equivocada, esquecendo de algum, mas até onde eu sei, os 2 são o mestrado em aconselhamento genético e genômica humana, da USP, né, que é nota 4 no CAPES, o tempo de duração é de 2 anos. Ele é um mestrado profissional, ou seja, ele é mais voltado para a prática do aconselhamento genético, para formar o conselheiro geneticista. E aí, no site, eles determinam, né, que bacharelado em ciências biológicas, biomedicina, enfermagem, psicologia, serviço social, fisioterapia. E eu sei que tem mais abordagens, são 5 linhas de pesquisa. E aqui eu deixei o site para quem quiser buscar saber um pouco mais sobre as inscrições, a maneira de ingresso, lá tem o contato. E também tem o mestrado em genética da PUC Goiás, o MGN, da qual eu faço parte, né, que também é nota 4 na CAPES, também é 2 anos de duração, porém é um mestrado acadêmico, ou seja, ele é um mestrado que ele é mais focado para a área da pesquisa, para a área de desenvolver tanto para a educação, para ser professor, como para ser pesquisador, mas que dentro desse mestrado tem a vertente do ambulatório de aconselhamento genético, onde nós temos as aulas teóricas
e desenvolvimentos práticos para o aconselhamento genético. E bom, e as linhas de pesquisa é justamente essas. É a linha de pesquisa de genética e a linha de pesquisa do aconselhamento genético. E bom, vamos chegando ao fim, eu acho que eu falei demais. Aqui vou deixar uma conclusão. O que é o aconselhamento genético? Nós já vimos que é esse processo de poder estar com o paciente, poder brindar essa informação para o paciente, para os profissionais que estão ali, né, de não só a questão de informar o paciente, mas a partir do momento que o paciente entra, está ali fazendo o processo para ajudar no diagnóstico genético, que é diferente do diagnóstico clínico, poder fazer solicitação de exames, né, tá ali junto, fazer a interpretação desses exames e poder estar dando seguimento, ajudando nessas informações, nessa conduta que o paciente precisa, de maneira não diretiva. Bom, os benefícios do aconselhamento genético, nós falamos aqui de 18 benefícios, então são inúmeros. Citando um pouco aqui, nós temos até um caso recente que pegamos de uma pessoa que ela tinha um diagnóstico desde a infância e 45 anos depois foi descoberto que o diagnóstico era completamente diferente, a tratativa era completamente diferente, mas se eu pensar 45 anos atrás, a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje, então pode ser trabalhado, pode mudar vidas, pode ajudar muitas pessoas, né? O futuro do aconselhamento genético, eu acho que eu deixei aí meio falado, que infelizmente nós somos poucos ainda, poucos mesmo. Éramos para ser muito mais, estamos mais concentrados no sudoeste, claramente, um pouco no sul, mas aqui para a região, por exemplo, do centro-oeste, nordeste, norte, nós está tendo demanda demais, estamos precisando de profissionais. O nosso orientador, o professor Peixoto, ele até fala que a messe é grande e os operários são poucos, usando a citação da Bíblia, nós precisamos de conselheiros geneticistas. Então, é uma área que tem muita abrangência, que tem uma necessidade de ser falada, ser ouvida e também de mais pessoas se interessarem. E, bom, os potenciais avanços na área vai depender muito da questão do avanço da genética, porque nós estamos muito ligados. Nós temos inúmeras doenças catalogadas, mas não chega a um terço, porque, infelizmente, o que a gente mais vê aí é a variante não definida, mesmo tendo milhares de genes catalogados. Então, tem muito a se evoluir, tem muito a se aprender e também tem muitos profissionais a se formar. Então, espero que esse pouquinho de tempo que eu tenha falado aqui, ele seja um abridor de mentes, vamos dizer assim, para que possam buscar um pouco mais sobre essa área, buscar saber um pouco mais sobre o aconselhamento genético e vão ser todos muito bem-vindos. E bom, para concluir, eu quero deixar uma frasezinha que a genética é o idioma da vida. Cada gene conta uma história e aprender a interpretá-la é essencial. O aconselhamento genético nos ajuda a ler essas histórias, capacitando-nos a tomar decisões informadas para um futuro mais seguro e saudável. E bom, eu agradeço a todos que tenham estado aqui comigo, a essa oportunidade, agradeço uma vez mais pelo convite e deixo aqui meu contato para alguém que quer tirar dúvida, eu respondo tanto por e-mail quanto por Instagram, pode mandar um direct lá. E, bom, qualquer dúvida que sintam, qualquer necessidade que sintam de buscar saber sobre o assunto, mais experiências, podem entrar em contato. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau a todos.